Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a evolução da taxa Selic desde o ano de 2003 até o ano de 2022. De 2003 até 2008, mais ou menos, nós vivemos um ciclo de alta. A gente começa o ano de 2003 com a taxa Selic próximo de 26%, numa tentativa de controlar a inflação em decorrência de uma crise que nós vivemos até o ano de 2002. E aí a taxa Selic ela foi gradualmente abaixando conforme a inflação foi sendo controlada em decorrência desse período de crise até então. Depois desse período, depois de 2008, nós tivemos aquela crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que atrapalhou um pouquinho a economia também, e aí a inflação subiu um pouquinho para conter a inflação diante desse cenário de crise que nós estávamos vivendo. Então, 2008, 2009, a partir dali, a inflação passou a ser controlada e nós vivemos alguns anos de estabilidade até chegar no governo Dilma, em que a nossa economia ficou bem desestruturada em razão da política fiscal adotada, em razão da crise que vinha acontecendo, e aí foi quando a nossa taxa básica de juros teve que subir consideravelmente para conter a crise que vinha se instalando. Depois do impeachment da Dilma, veio Michel Temer e adotou uma política um pouco mais rígida, uma política fiscal muito mais rígida, corte de gastos e tudo mais, e também manteve a Selic alta por conta da inflação que estava descontrolada em razão da crise do governo Dilma. Depois disso, nós estamos aí em 2014, 15, a inflação foi controlada, e nós vivemos períodos ali de estabilidade. Em 2019, o mundo ficou assustado ali por conta da pandemia e em 2020 foi quando a crise da pandemia se instalou e aí a taxa básica de juros foi abaixando consideravelmente até chegar no patamar histórico de 1,90 no ano de 2021. Foi um marco histórico, foi a taxa básica de juros mais baixa que nós tivemos na nossa história, por conta da crise da pandemia que atrapalhou todo o setor de comércio, não só no Brasil, no mundo como um todo. Então, o governo, em uma tentativa de incentivar o consumo, abaixou a taxa básica de juros para incentivar o crédito e tudo mais. Então, quais são os fatores determinantes que movimentam a taxa básica de juros no nosso país? A primeira coisa, o crescimento econômico. Então, o que a gente observa é que nos momentos de crescimento econômico que nós estávamos vivendo, o governo abaixava a taxa básica de juros para incentivar o consumo e esse crescimento ser um crescimento organizado, controlado. Quando a nossa economia retraía, o governo subia a taxa de juros para conter a inflação que viria em decorrência desse cenário. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é a inflação em si. A inflação é o primeiro fator, na realidade, que influencia a taxa básica de juros também. Então, inflação em alta, a taxa sobe também para conter esse aumento dos preços. Quando a inflação abaixava, a taxa básica de juros abaixava também e o consumo voltava. Então, na realidade, a gente observa que esses fatores são fatores de uma mesma moeda, é tudo trabalhando em conjunto. A política fiscal também é muito importante nesse sentido, né? A política que o governo adota para conter a inflação e para enfrentar todas essas adversidades também influencia, também é determinante na política monetária, e também nós vivemos crises históricas que influenciaram diretamente tanto o aumento quanto a queda da taxa básica de juros. Então, esses quatro fatores são fatores determinantes que fazem com que a nossa taxa básica de juros oscile aí, de 2013 até 1,90 no ano de 2021, de forma extremamente significante, e são fatores que influenciam diretamente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.